Graça e paz, igreja linda do Senhor. Quantos são felizes estar na casa de Deus? Diga amém. Glória a Deus. Podeis assentar em nome de Jesus. Estamos hoje com esta palavra empenhada do Senhor, de que Ele é um Deus de milagres. Amém? Ok. Vou pedir que todos se assentem, cesse toda a movimentação na igreja. E quero convidar você, por favor, a ir comigo em um texto muito conhecido. Vai comigo no livro do profeta Ezequiel. Ezequiel capítulo 37, vai lá comigo. Ezequiel 37. Eu vou ler na Almeida Revista Atualizada, ARA, e você acompanha na versão que você tiver. Mas vai comigo em Ezequiel 37. Eu recebi uma palavra do Senhor de que esta manhã aqui, por esta palavra, é uma manhã de mudança na sua vida. Amém? E vocês estão percebendo pela atmosfera de que realmente o que Deus quer hoje aqui é operar em nossas vidas. Amém? Então, Ezequiel capítulo 37, a partir do primeiro versículo, na Almeida Revista Atualizada, que é a versão que eu vou ler, diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor. Diga comigo, a mão do Senhor está sobre mim. Mais uma vez, a mão do Senhor está sobre mim. Aí a Bíblia diz que, primeiro, ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos.
e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele: Profetiza a esses ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendão sobre vós, fareis crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. E enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntava cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, cresceram as carnes e se estendeu pele sobre eles. Mas não havia neles o espírito. Então ele me disse: Profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem. Diga comigo, filho do homem. E diz-lhe: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Então me disse: Filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Portanto, profetize e dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus. Eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porém, vós o meu espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz. Diga comigo, disse e fiz. Mais uma vez, disse e fiz, diz o Senhor. Alguém pode dizer aleluia? Alguém pode dizer glória a Deus? Ok? Então, eu quero começar, a primeira palavra dessa mensagem para você é: se prepare para a mudança que Deus quer fazer na sua vida. Se prepare para a mudança que Deus quer fazer na sua vida. E é exatamente sobre esse assunto, sobre esse tema, que eu quero tratar dentro dessa mensagem. Foi o que o Espírito plantou no meu coração para a igreja esta manhã. A primeira coisa que o texto diz, e eu repeti aqui com vocês, é que a Bíblia diz que veio a mão do Senhor sobre o profeta Ezequiel. Então, a Bíblia diz que veio a mão do Senhor sobre o profeta. E essa expressão em hebraico, yad, que é mão, que vem sobre o profeta. Eu já falei aqui para vocês uma coisa interessante sobre a mão de Deus. Todas as vezes que a mão de Deus é mencionada da Bíblia, nunca, jamais é a mão esquerda. Nunca. A mão esquerda não é mencionada na Bíblia, hora nenhuma. Todas as vezes que a mão de Deus é mencionada, e quando descreve por completa o iad, que é a mão de Deus, ela é sempre a destra, a mão direita. Porque a mão direita fala da mão de autoridade. Por isso que a Bíblia diz: assenta-te à minha direita, até que eu ponha todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. E hoje a destra de Deus, a mão direita de Deus, está sobre você. Significa que o poder de Deus está sobre a sua vida. Eu vou repetir: o poder de Deus está sobre a sua vida. O dunamis de Deus, o poder do Senhor está sobre você essa manhã. Para quê? Exatamente para operar esta mudança na sua vida. Amém? O poder de Deus nunca vem para deixar as coisas no mesmo lugar. Todas as vezes que o poder de Deus vem, é exatamente para operar mudanças. E Deus nunca, eu já falei isso também aqui, Deus nunca usa o poder dele em seu próprio benefício. O poder dele é usado para beneficiar o outro. Somos nós que precisamos do poder de Deus. Agora, vamos aqui acompanhar a sequência do texto. A Bíblia diz que quando o poder de Deus, que é a mão de Deus,
vem sobre o profeta Ezequiel e essa mesma mão, esse mesmo poder está vindo sobre você hoje. A Bíblia diz que ele usa três expressões. Ele diz: por meio do Espírito do Senhor, ele me levou, ele me deixou e ele me fez andar. Essas três coisas. Diga comigo: me levou, me deixou e me fez andar. Mais uma vez: me levou, me deixou e me fez andar. Ok, a primeira coisa aqui, quando diz ele me levou, a ideia aqui é você ser transportado. É você ser o quê? É como a Bíblia diz que naquela passagem do Novo Testamento, a Bíblia diz assim: então Jesus estava ali no deserto e foi levado ao pináculo do templo. Ali ele foi transportado de um ponto a outro, de um lugar para outro. Então, quando a Bíblia fala aqui sobre levar, está dizendo que a primeira coisa que Deus quer fazer na nossa vida por meio do seu Espírito é nos tirar do lugar que não é o nosso propósito. Esta é a primeira coisa que Deus quer fazer. Nada do que Deus quer fazer na nossa vida será feito fora do ambiente, da atmosfera, do lugar que Deus tem para as nossas vidas. Alguém está ouvindo ou não? Por quê? Porque Deus não é como nós brasileiros. Outro dia eu estava brincando e é uma característica do povo brasileiro é fazer o que a gente chama de gambiarra, né? O brasileiro pega a parte de um fio, emenda com o outro e aí vai fazer as gambiarrazinhas. Às vezes dá certo, às vezes não. Mas Deus não opera com gambiarras. Deus não fica tentando, como é que eu posso juntar partes e fazer como que uma coisa que não foi projetada ou planejada. Não, não. Deus planeja tudo antes. A sua vida é um plano, é um projeto, um pensamento de Deus. Deus pensou em você antes de trazer a existência. Quando você veio a este mundo, você veio por um propósito, por uma finalidade. E o que Deus quer é tirar você do lugar que não é a sua finalidade. Deus quer tirar você do lugar que não é o seu propósito. Você desvia o seu propósito quando você não está no lugar certo, quando você não está no ambiente certo, você não está no lugar que Deus quer. Eu já dei essa ilustração trocentas vezes aqui, 300 vezes, trocentas vezes, como diz o povo. Eu falei para vocês sobre a questão da ideia da caneta. Você pega uma caneta, ela é toda projetada para fazer a escrita. Ela tem empunhadura, ela tem esfera. A esfera tem espaço suficiente para que a tinta que está no tubo escorra e passe pela esfera. E quando a esfera desliza, ali há a escrita. Não importa se é uma caneta de R$ 4, R$ 10, R$ 1 milhão, não importa. Toda caneta é desenhada ao mesmo fim, para o mesmo propósito. Mas se alguém pega o cabelo e gira o cabelo e faz como que um cocó, como diz os assembleanos, e pega a caneta e atravessa aqui para prender o cabelo, aquela caneta vai prender o cabelo, mas ela não pode cumprir o propósito, ela não pode escrever. Você desviou a caneta do propósito e colocou ela em outro lugar. Faz sentido para você ou não? Então, as coisas que tem aqui dentro de você, irmãos, as respostas não estão do lado de fora, as respostas estão dentro de nós. Tudo que precisamos já existe aqui dentro. Mas essas coisas nunca sairão, nunca se manifestarão se nós estivermos fora do propósito de Deus, fora do lugar que Deus tem para a nossa vida. E a primeira coisa que a mão do Senhor veio sobre o profeta e por meio do Espírito ele fez, foi tirar ele do lugar onde naquele momento não era o propósito dele. Alguém está entendendo até aqui? Diga amém. Onde ele não ia operar. Aí a Bíblia diz, tanto que a Bíblia diz, que quando ele chega no lugar onde Deus queria que ele operasse, que era no vale, a Bíblia diz, então o Espírito me deixou. Está fazendo sentido para você ou não? O Espírito já não moveu ele mais de lugar. Ele já estava no lugar que o Espírito queria. Alguém pode dizer aleluia? Então diga assim comigo. Deus quer me levar para o lugar do meu propósito. Ok? Para o lugar do seu propósito. Onde vai manifestar o que existe dentro de você. Segundo, ele vai te deixar neste lugar. Que a Bíblia diz, quando eu cheguei no vale, então o Espírito me deixou ali e disse, pronto, é aqui que você vai operar. É aqui onde você vai ser cooperador comigo, onde você vai manifestar
o meu poder que já veio sobre você. Está claro isso ou não? Então, a Bíblia diz que o Espírito deixou o profeta. Só que depois que o profeta fica no vale, a Bíblia diz: então ele me fez andar por toda a extensão do vale. E aí ele diz que à medida que ele ia andando, ele ia vendo sobre toda a extensão do vale ossos espalhados, e por isso que ele pôde dizer: eu pude ver ossos, e os ossos estavam que sequíssimos, porque ele andou pelo vale. E aqui é o detalhe da nossa vida. Um dos nomes do Espírito Santo é guia. É o quê? A Bíblia diz: o Espírito da verdade que nos guia a toda a verdade. Eu vos enviarei um outro consolador que vai falar tudo que eu tenho ensinado para vocês, e ele vai receber o que é meu e vai me glorificar, porque ele vai ensinar vocês todas as coisas. Então diga assim comigo: o Espírito Santo me guia. Me guia em quê? Você acha que o Espírito Santo vai guiar você no seu próprio propósito? Ah, sim, eu quero fazer a minha vontade. Não, se você quer fazer a sua vontade, você vai por conta própria. Vá pela sua cabeça, vai sendo dono do seu nariz, vai mandando na sua vida. Porque vocês entendem, o Espírito, irmãos, é aquela ideia muito simples. Muito simples. Quem é o Senhor nessa história? Repare que o texto diz o Espírito, porque ele é um fôlego, ele é um sopro, ele não pode ser visto, porque a palavra Espírito, em hebraico, ruá, e em grego, pneuma, é sopro, é ar. Você não pode ver o ar. O Espírito é isso, é como o ar. Só que a Bíblia diz o Espírito do Senhor. Não é porque eu não vejo que ele não tem o comando. Está claro isso ou não? A pergunta é: quem está sentado no banco do motorista? É você ou ele? Quem é? Não, você. Ele é o guia. Mesmo que ele esteja sentado em um lugar que não é o do motorista, você tem que ir, porque ele está o quê? Te guiando. Eu já contei esse exemplo para vocês aqui. Algumas vezes eu vou num lugar, aí eu estou dirigindo, aí eu tenho a facilidade, às vezes eu estou com a pastora do meu lado, eu digo assim: amor, abra o Waze aí para mim. E aí eu digo para ela assim: ó, você me avisa um pouco antes se eu vou ter que entrar em algum lugar. Mas se ela me diz: eu não estou me preocupando com nada, meu irmão, se ela disser assim: entra naquela rua de barro, eu vou jogar o carro. Porque eu não estou olhando o mapa. Quem está olhando o mapa é ela. Então, naquela hora, eu que estou dirigindo, mas quem está guiando é ela. É a mesma coisa o Espírito. O Espírito não vai forçar você, ele vai falar com você, mas é você que tem que se sujeitar, porque ele só é o guia. Está em clara para você, sim ou não? Aí a Bíblia diz assim: então o Espírito me guiou, ele me levou pelo vale. Meu irmão, mesmo que você esteja no vale, vai dar certo se o Espírito guiar você. Vai dar certo mesmo no vale se o Espírito guiar você. Então, diga assim comigo: o Espírito, o Espírito veio sobre mim para me levar ao propósito, para me deixar no propósito e me guiar no propósito. Ok? Então ele te tira do lugar que não é propósito, te deixa no lugar que é o propósito, já quer que é seu lugar. Ok? Tá claro isso ou não? Ah, Senhor, eu acho que a minha vida é para ser um marreco. Aí Deus diz: não, não, não quero que você seja uma marreco, eu quero que você seja uma águia. E para você não viver como uma marreco, você vai ter que pensar como uma, ou pensar como águia. Você não viver como uma marreco, você vai ter que pensar como águia, conviver com outras águias, se alimentar do que uma águia se alimenta e começar a ter comportamento de águia. Você vai ter que parar de viver no rasteiro e começar a viver no alto, começar a viver nos altos das montanhas, começar a atravessar além das nuvens, começar a enfrentar tempestades e vento e não ter medo, porque você não é uma marreco, você é uma águia. Mas enquanto você viver lá preso como marreco, você vai ficar querendo correr para o lago. Você está fora do seu propósito. Está claro isso ou não? Então, tudo que tem dentro de você não pode se manifestar enquanto você está fora do seu propósito.
Está claro isso para você, sim ou não? Está claro isso ou não? Mas como eu disse, nós somos muito religiosos. Nós achamos que o desejo de Deus é trazer você para dentro de uma religião. É por isso que temos que combater essa ideia. Ah, não, não, não. É assim, a igreja aqui é uma parte da sua religião. Então você tem que cumprir o seu papel religioso. Então, você tem lá a sua vida, a vida acadêmica, você tem lá a sua faculdade, seu após, o que for, você tem sua vida profissional, seu trabalho, você tem seu lazer, aí você tem lá o seu hobby, você tem sua família, e cada um desses aqui é um compartimento que você vai acionando quando você precisa. E aqui a igreja é só sua religião, é um dia na semana em que você ativa a sua religião e vai lá e cumpre o seu papel religioso. Um monte de gente pensa isso. E ainda dizem, não, até as pessoas que não são muito da fé, dizem, não, é importante manifestar a espiritualidade. Faz parte da vida. Meu irmão, Deus não é uma parte da sua vida. Deus é a sua vida. Jesus disse, eu sou o caminho. Eu sou a verdade. E ele diz, e eu não me pareço com uma vida. Eu sou a vida. Eu sou a sua vida. E ele diz, e a minha vida é a vida abundante. Alguém pode dizer aleluia? Quando você entender até aqui, diga amém. Então vamos lá. Eu quero dizer hoje para você novamente: se prepare para a mudança. Se prepare para a mudança. Ok? Agora, olha que coisa interessante. Quando, depois que o profeta, guiado pelo Espírito, conduzido pelo Espírito, que as duas expressões você acha na Bíblia, ser guiado, conduzido é a mesma coisa. A Bíblia diz: o Espírito guiou Jesus ao deserto, conduziu Jesus ao deserto. O Espírito vai conduzir. Se ele vem sobre você, ele vai lhe conduzir. Eu gosto de uma frase que diz assim: quando o Espírito vem sobre você, ele é residente. Quando ele começa a mandar em você, ele é presidente. Há uma diferença muito grande. Tem gente só que quer o Espírito como residente, vem morar em mim. Só que quantos querem dizer, reina em mim, Senhor, eu me entrego a ti, reina sobre mim. Deixa ele ser presidente da sua vida. Alguém pode dizer aleluia? Ok. Perceba que quando ele termina de percorrer todo o vale e ele identifica por que Deus o levou ali, né? Porque ele vê um problema. Sim ou não? Ele vê um problema. De ossos secos, espalhados, tal, tal. Ele vê qual é a situação caótica, catastrófica que estava ali. Mas só porque ele andou ali. Está fazendo isso para você ou não? Ele não ia adivinhar. Deus mostrou para ele. Está claro isso? Como você está entendendo? Aí depois que ele termina tudo, está bom, andei todo o vale. Aí Deus pergunta para ele assim: por acaso poderão reviver esses ossos? Repare que Deus não usa a palavra pessoas. Ele usa a expressão ossos. Poderão reviver esses ossos? E é de propósito. Irmãos, quando a gente ouve a pergunta, escuta a pergunta de Deus e ouve a resposta de Ezequiel, fica parecendo que está tudo no âmbito do saber, porque a resposta de Ezequiel é Senhor Deus, olha a expressão de novo, Senhor. Qual é a expressão? Ezequiel sabia quem mandava, porque a mão já tinha vindo sobre ele. Está claro isso ou não? Ele viu a mão de Deus guiar ele, então ele sabia quem mandava. Ele disse, Senhor Deus, tu sabes. Quando a gente ouve isso, fica parecendo que o Senhor estava perguntando acerca de conhecimento. Porque a resposta dele foi sobre, aparentemente, sobre conhecimento de que o senhor sabe uma coisa que eu não sei. Mas a ideia aqui é um pouquinho mais profunda. A pergunta aqui de Deus, em outras palavras, é: Ezequiel, você acredita que eu posso fazer reviver esses ossos? A pergunta aqui é essa. Você crê que esses ossos podem voltar a reviver? Aí a gente diz assim, mas não faz sentido, por que então ele responde, Senhor, tu sabes? Porque na verdade ele estava dizendo assim, quando ele responde em hebraico, Senhor, tu sabes, ele estava dizendo, quem tem a resposta é o Senhor. Eu identifiquei a pergunta, mas quem tem a resposta és tu. Aí vamos voltar à época de menino. Todo mundo aqui, alguma vez na vida, eu espero, tenha feito uma prova na escola, né? Uma prova, um teste. Na nossa época aqui, a galera, a galera da época do show da Xuxa, lembra que na nossa época tinha uma prova chamada prova relâmpago, né?
Não é a prova do Day Flash, era a prova que era feita em cima da hora e ninguém te avisava antes. De repente você vê seus colegas tudo branco igual a cera e dizia, o que está acontecendo? Os caras, não, o professor falou que é a prova relâmpago hoje. Era o raio. Quem sabia, sabia. Quem não sabia, se estribuchava todo. Não dava nem tempo de pescar, porque era na hora. É. Mas o que, que acontecia na prova? O cara, a pessoa, tinha professor que era um pouco mais minucioso, ele fazia você ler a prova toda, né? Antes de você responder. O enunciado da questão é uma pergunta. Sim ou não? Uma pergunta, sim ou não? Ok. Outro dia eu vi mesmo uma prova de um menino que tinha escrito assim: qual é a função do esqueleto? Me botou dominar o castelo de Grayskull. A pergunta, gente, na prova, é o problema. Sim ou não? Vamos dizer que seja uma questão de matemática, questão boba, vamos lá, sei lá. Quanto é 10 dividido por 5? Tá lá, pergunta besta. 10 dividido por 5. Tá ali a pergunta, o problema. Sim ou não? Quando você soluciona o problema, você encontrou o quê? Você encontrou o quê? A resposta. Então significa que quando o Senhor nos dá a resposta, Ele está nos dando a solução do problema. Quando Deus responde você, Ele está lhe dando a solução daquele problema. Por isso que ele disse, Senhor, tu sabes a resposta, ou seja, o Senhor tem a solução para o problema que eu vi. Eu vi um problema, ossos secos, mas o Senhor tem a resposta, a solução para esse problema. Então comece agora, aí mesmo onde você está, a crer que não importa qual é o seu problema, a resposta está em ti, Jesus. Cantamos hoje aqui. Ele tem a solução para qualquer um dos seus problemas. Alguém pode dizer aleluia? Alguém pode dizer glória a Deus? Mas a pergunta aqui, antes de continuarmos, é: você crê que podem reviver esses ossos? A questão é se você o quê? Crê em quê? Crê que ele tem a resposta. Eu vou para ele. Por que as pessoas corriam para Jesus? Porque à medida que elas ouviam Jesus e viam os milagres, Jesus disse, esse cara tem a resposta. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Foi a vários médicos, gastou todo o dinheiro. Ela estava atrás de um problema ou de uma solução? Porque o problema já tinha. Sim ou não? O problema ela já não possuía, sim ou não, um problema? Ela estava atrás de quê? Quantos médicos solucionaram o problema dela? Por que ela correu para Jesus? Porque ela creu que Jesus tinha a solução. A resposta que Jesus daria a ela era a solução do seu. Faz sentido para você ou não? Receba isso aí onde você está. Se eu parasse aqui agora, já era suficiente para a gente orar junto e algo acontecer na sua vida. Entender que a resposta de Jesus esta manhã, a resposta do Espírito é a solução para o seu problema. E ele tem todas as respostas e ele pode solucionar qualquer problema. Por quê? Porque, meu irmão, todo problema é humano. Mas nem todas as respostas são humanas. Às vezes vem resposta sobre você que é divina, se você manifestar fé. Porque se você não manifesta fé, não, você sempre vai tentar encontrar uma solução natural para os seus problemas naturais. Faz sentido ou não? Mas quando você manifesta a fé, de repente vem uma resposta divina sobre o seu problema natural. Você tem um problema da terra, natural, mas a sua resposta está vindo de cima, está vindo do alto, sua solução é sobrenatural. Alguém pode dizer glória a Deus? Alguém pode dizer aleluia? Então diga assim comigo: eu tenho em Jesus a solução para qualquer um dos meus problemas. Qualquer um dos meus problemas eu encontro Jesus. Então, o Senhor é quem tem a resposta, a solução. Eu anotei aqui uma frase que me veio ao coração enquanto eu escrevi a mensagem. Nós temos os problemas, mas Deus é que sabe como resolvê-los. Por isso é que eu disse, tu sabes. Nós temos. Meu irmão, Deus não tem problemas, pode ter certeza disso. Quem tem problemas somos nós. Mas Deus sabe, Ele tem o conhecimento, a sabedoria de como resolver qualquer um. Não existe problema grande demais para Deus. Não existe problema grande demais para Deus. Não existe problema insolúvel para Deus.
A Bíblia diz, até o último inimigo, o inimigo que você mais teme, que é a morte, a Bíblia diz, nem a morte pôde detê-lo. Nem a morte é um problema para Deus. Alguém pode dizer aleluia? Glória a Deus. Ok. Se prepare para a mudança. Se prepare para a mudança. Então, ponto 1, prepare a sua visão. Qual o ponto 1? Prepare a sua visão. Qual o título do capítulo de Ezequiel 37? Qual é o título do capítulo de Ezequiel 37? A visão do vale de ossos secos. Diga comigo, a visão do vale de ossos secos. Porque lembre-se, o vale não estava ali. Foi o Espírito que o levou. Então ele teve uma visão. Ok. Irmãos, deixa eu trazer para você aqui um conceito maravilhoso que eu aprendi com uma das mentes mais brilhantes que eu já ouvi, que foi o Dr. Miles Monroe. Ah, a própria história dele, o testemunho dele é fora de série. Mas há uma frase, um conceito, na verdade, que ele traz que é interessante. E eu quero trazer hoje aqui, para clarear nossa ideia. Irmãos, nós atrapalhamos a visão com os olhos, misturamos ela com a visão do Espírito. E essas coisas não são iguais. Na verdade, às vezes, uma atrapalha a outra. Então, o que é que você precisa entender? Vista é a capacidade dos seus olhos. Visão é a capacidade do seu espírito. Vou repetir. Essa frase é dele, do Miles Monroe, não é minha. A vista é a capacidade dos seus olhos, mas a visão é a capacidade do seu espírito. O que ele teve aqui não foi uma vista, foi uma visão. Ele não viu com os olhos, ele viu com o espírito. Vocês estão começando a entender que Deus está nos chamando para uma vida em comum? Na verdade, irmãos, nós deveríamos anelar por uma vida em comum. É muito chato uma vida comum. A vida comum é a vida de todo mundo. Eu olho em volta. Gente, eu posso bater um pouquinho? Posso só um pouquinho? Posso. Irmãos, vivemos numa geração tão medíocre que às vezes você ser um 7, você já leva vantagem sobre a grande maioria. Por que vivemos numa geração do medíocre? Porque as pessoas têm uma tendência a se acomodar ao que acontece à sua volta. Ele olha em volta e diz assim: ah, tá todo mundo vivendo assim, então eu vou viver igual. Aí ele entra assim e acomoda igual a todo mundo. Ah, tá todo mundo jogando no Tigrinho, vou jogar também. Tá todo mundo jogando nas bets? Eu nunca vi uma maldição igual essa no Brasil. O povo não quer trabalhar, quer ganhar dinheiro rápido, fácil. Estoura a bet todo dia. Até a Band tem Band Bet. Por que será? Porque as pessoas querem ganhar dinheiro rápido e fácil. E essas palavras não se misturam. É um laço toda vez que dinheiro rápido e fácil aparece na mesma frase. É um laço. Alguém está ouvindo ou não? Mas vamos lá. O que as pessoas fazem? Elas se acomodam. E quando elas se acomodam, elas não tendem a se projetar para viverem além do senso comum, além das coisas que acontecem em volta dela. Elas não estão dispostas a ir um passo além para extrair de dentro delas o seu potencial. Mas por quê? Estão vivendo de acordo com a sua vista e não de acordo com a sua visão. Vamos lá então. Agora começa a vir esse ensinamento aqui. Vocês estão me acompanhando ou não? Por que eu disse que às vezes uma coisa atrapalha a outra? A sua vista dita o que é. Diga comigo, a minha vista dita o que é.
Não é que a sua vista está errada. Você pode viver por ela. Na verdade, depois que Adão caiu, Adão viveu só a partir da vista dele. E é por isso que continuamos debaixo dessa mediocridade que às vezes vivemos, porque a gente conseguiu ir além do que Adão caído começou a viver, porque ele ainda era muito próximo do que ele viveu antes. A gente foi se distanciando. A vista dita o que é. Então, a vista dita o que você tem diante de você, mas a visão dita o que pode vir a ser. Vou repetir. A vista dita o que é. A visão dita aquilo que pode vir a ser. Aí deixa eu te dar uma ilustração que eu já usei muitas vezes. Nenhuma semente na sua mão nasceu para continuar semente. Então, quando você olha para a semente com a sua vista, você está vendo o que é. Mas quando você olha para a semente com a sua visão, você pensa o que ela pode vir a ser. E Deus não projeta as coisas para o que ela é, mas para aquilo que ela deve vir a ser. Isso chama-se propósito. Deus cria sementes, mas Ele cria sementes para se tornarem árvores. Você é essa pessoa. Você é essa pessoa. Você é essa pessoa. Você não pode acreditar no que é. Você precisa acreditar no que pode vir a ser. Você pode olhar para o seu casamento e dizer: meu casamento está tão mal. Mas você pode crer no que ele pode vir a ser. Suas finanças, seu casamento, sua vida espiritual, qualquer área da sua vida, o que ela pode vir a ser dentro do propósito de Deus. Porque propósito não fala do passado. Propósito fala do futuro. Fala do seu destino. A finalidade para a qual Deus criou você. Eu estou começando a conectar alguns pontos, eu não vou ministrar sobre isso aqui não, senão a gente se perderia na grandiosidade do assunto. Mas eu disse para vocês que um dia eu perguntei ao Espírito, dizendo: Senhor, qual o problema das pessoas? E o Senhor me ministrou que o problema das pessoas é a dívida espiritual. E ela se desdobra em outras dívidas. A dívida espiritual é o grande problema do homem. E aí, uma das dívidas que existe no coração do homem é a dívida emocional. E o que é a dívida emocional? Se não uma coisa do passado que está mal resolvida. Uma coisa que você não consegue largar. Vira e mexe, você agarra. Vira e mexe, você segura. E aquilo que está atrás de você está atrapalhando aquilo que está diante de você. Seu propósito não tem nada a ver com as suas costas. Seu propósito está atrelado à sua visão. Deus não colocou o olho na sua nuca. Colocou na sua face para você olhar só para frente. Amém? Bora aplaudir Jesus. Tem uma frase de um camarada que eu gosto muito dele, que diz assim: a fé não tem espelho retrovisor. Tremendo, né? Ok. A fé não tem espelho retrovisor. Quando você entender até aqui, diga amém. Então, diga assim comigo: prepare a sua visão. Então, como eu disse, a vista dita o que é, e a visão dita aquilo que pode vir a ser. Aí vamos lá. Eu dei exemplo aqui agora como é que está seu casamento, sua vida financeira, qualquer área da sua vida, sua vida acadêmica, enfim, não importa. Como Tati orou aqui tão bem. Ela, o Espírito Santo é tão lindo nessa casa que a gente não se combina, mas é tudo combinado. A gente nunca se acerta antes, liga um para o outro e diz: olha, você vai orar sobre o quê? O pastor vai pregar sobre o quê? Os músicos. Meu irmão, aí chega aqui, a oração de Tati é sobre a mulher que perde o filho, que fica deitado na cama, e ela, em vez de dizer: acabou minha vida, está tudo mal, quando pergunta: e aí, como é que vai sua casa, sua vida, seu filho? Ela diz: vai tudo bem.
ela não fala da vista, ela fala da visão. Ela não fala do que é, ela fala do que pode vir a ser. Amém? Aí os meninos de louvor vêm cantar aqui e começa a cantar. Meu Deus é Deus de milagre. Tu és a resposta a Jesus. Isso não é coincidência, é Jesuscidência. Isso é o Espírito no meio da igreja. Alguém pode dizer aleluia? Mas vamos lá. Não sei como é que está qualquer área da sua vida. Como foi dito aqui, eu estou repetindo. A questão toda é, o que que a gente pensa? Que quanto maior for o grau de dificuldade, então menos chance tem daquilo mudar. Mas vamos lá então. Vocês estão me acompanhando ou não? Vamos lá. Vamos olhar para o texto. O texto. Pense que se Deus levasse Ezequiel e mostrasse um monte de corpos que morreram recentemente, os corpos ainda estariam completamente intactos. Sim ou não? E ele dissesse assim: este homem que acabou de morrer agora, ele pode viver? Essa é capaz, a chance é grande. O cara quase que tem perder o co ainda. Olha como ele está ainda. O corpo dele está todo inteiro. Só que a Bíblia diz: Ezequiel não viu um corpo. Ezequiel não viu, irmãos, está no texto, ele não viu nem um esqueleto montado. Ezequiel também não viu ossos próximos ao outro. Baseado no texto em hebraico, o que Ezequiel viu foi pedaços de ossos espalhados. Eles estavam tanto sobre o sol que secaram. E a Bíblia diz, eles estavam sequíssimos. Isso é superlativo em português. Sim ou não? Vocês entenderam? É como se ele levasse ao máximo. Não é um corpo, não é um esqueleto, não são ossadas, são pedaços de ossos que secaram, partiram, vamos dizer assim, e estão espalhados por todo o vale. Você está achando pedaços de ossos e eles estão o quê? Sequíssimos. Deus levou lá o limite da tragédia, o limite do caos para dizer, eu posso reverter isso? Você que tem que pensar se seu problema vai além disso aqui. Alguém está ouvindo ou não? Então diga assim comigo. A visão diz o que pode ser independente da circunstância atual. Então não importa como está a sua vida, não importa como está seu casamento, não importa como está sua saúde, não importa como está suas finanças, não importa como está a sua vida acadêmica, não importa como está seu emocional, não há situação irreversível para Deus. Alguém pode dizer aleluia? Diga assim comigo, a fé permite que eu veja o propósito, ou seja, quem você deve se tornar. É a fé que permite que você veja o seu propósito. O que você deve se tornar? Você ainda não é, mas não importa. É quem você deve se tornar. Quando você entender daqui, diga amém. E usando a mesma ilustração que eu disse, não olhe a semente, tem a visão da árvore. Quem você deve ser para que Deus use sua vida. Diga comigo assim, a fé vê coisas invisíveis como se elas já estivessem ali. Foi o que eu disse aqui. Você tem na mão a semente é o que é. Pelo Espírito, pela fé, você já vê a árvore. Você planta sementes porque você vê árvores. Se você acreditasse que a semente ia permanecer semente, você jamais a plantaria. Você só planta a semente quando você acredita que aquela semente vai cumprir o propósito e vai se tornar árvore. Você é essa pessoa. Você precisa ser plantado no solo de Jesus. Jesus disse: se uma semente ela não for plantada, ela vai ficar sozinha. Mas se ela for plantada na terra, ela vai dar muito fruto. Você é essa pessoa. Sua vida é uma semente. Você tem que se entregar ao reino de Deus. Por isso, sua vida aqui não é religião. Sua vida aqui é a vida. Essa aqui é a vida. Meu irmão, aqui que estamos vivendo. É aqui que a nossa cabeça explode. É aqui que a gente abre o olho e vê coisas que a gente não via. Pois eu estou começando a dizer, a partir daqui, prepare sua visão. Comece a ver coisas que você não via. Não viva por vista. Viva pela visão da fé. Viva pela visão do Espírito. Comece a ver coisas que você não estava vendo hoje. Não veja o que é, veja o que pode ser.
Veja como pode ser o seu casamento, como pode vir a ser as suas finanças, como pode vir a ser qualquer área da sua vida. Alguém pode dizer aleluia? Isso aqui não é religião, irmãos. Se você quer a sua religião, você está no lugar errado. Porque a última coisa que queremos nessa igreja é ser bons religiosos. Foram os religiosos que mandaram matar Jesus. A religião cega tanto as pessoas que ela mata a revelação. Jesus era a revelação de Deus, a religião mata a revelação. E eu prefiro a revelação da palavra. Que a religião jamais entre nessa casa. Que jamais sejamos pessoas religiosas que estão aqui atrás de ritos religiosos para cumprir. Que está atrás de títulos, está atrás de posição, atrás de... Eram os que os religiosos buscavam: título, posição, aplauso. Sim ou não? Fama. Enquanto o povo estava atrás de Jesus dizendo: queremos ver, queremos ouvir a palavra e ver essa palavra se cumprir em nós. Essa palavra tem todas as respostas que precisamos. Segundo, prepare a sua boca. Prepare o quê? Primeiro, prepare sua visão. Segundo, prepare sua boca. Deixa eu dar uma rasteira gospel em você. Como assim, pastor? Nós somos tão religiosos que a gente não sabe separar a parte de Deus da parte do homem. Nós misturamos as coisas. Foi o que eu acabei de falar sobre vista e visão. Nós misturamos as coisas. Isso faz parte da religião, porque a religião é humana. Ela faz a revelação se perder. Então vivemos, apesar de estarmos numa religião, ela é tão humana quanto as outras coisas que fazemos no resto da semana. A nossa religião é tão humana quanto o seu trabalho, quanto as outras coisas que você faz. Quanto a academia lá, os estudos acadêmicos, tudo. Agora, quando você entende que não está na religião, mas no reino, e o reino é o reino de revelação, é você ter a revelação de Deus através de Jesus Cristo, ele lhe mostrar o Pai, revelar o amor paternal de Deus, revelar o propósito dele para a sua vida, aí as coisas mudam. Vejam bem. Primeiro prepare sua visão e agora prepare o quê? Vamos lá. Vejam como as coisas aconteceram quando Deus falou, não foi? Sim ou não? Sim ou não? Errado. Nada aconteceu quando Deus falou. Nada. Lê o texto. Pastor, aí, ó, tá vendo? Eu já disse, cuidado com esse pastor, cuidado, muito cuidado com esse pastor. Ele pega a Bíblia assim, é como ele sabe manejar a palavra, já tem muito tempo, muita experiência, e vai pregando, 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 e a gente vai ficando preso. Quando a gente menos espera, ele vem e vem com essas maluquices dele, essas coisas que vem da cabeça dele, e aí já engoliu o resto, vai engolir essa também. Não, 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 meu irmão, eu não estou sendo da Bíblia. Leia o texto, a Bíblia está aí com vocês. Eu já disse a vocês que todo falso profeta, o que ele primeiro tira da igreja é a Bíblia. Ou então a Bíblia está lá só para enfeite. Ele lê um texto e começa a falar os desvaneios da cabeça dele. Verdadeiros profetas dizem para o povo: lê a Bíblia. Porque o que vai ser pregado vai casar com o que você vai ler em casa. E vice-versa. Com o que você lê em casa, você vai identificar o que você está ouvindo aqui. Está claro isso ou não? Mas vamos lá. Quando você lê o texto, Deus está o tempo todo falando com Ezequiel e o vale continua sendo um vale de ossos secos. Nada acontece. Nada. Ele fala, ele diz o que Ezequiel precisa dizer, sim ou não, mas nada acontece. Quando é que as coisas acontecem? Quando Ezequiel fala. Os céus são céus de Deus, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Deus coopera conosco e nós cooperamos com Deus. Porque Deus move os céus e faz o que o homem não pode fazer. Mas o que o homem pode fazer, Deus não fará. Falar você pode, sim ou não? Profetizar você pode, sim ou não? Abrir sua boca você pode, sim ou não? Agora vamos lá. Como foi que Deus chamou Ezequiel? Ele chamava o tempo todo de Deus de Senhor, né? Senhor Deus, Espírito Senhor, sim ou não? Mas como foi que Deus chamou Ezequiel? O que Deus estava dizendo? Você é só um ser humano. Isso que significa a palavra filho do homem em hebraico. Essa é a ideia. Ser humano, quer pedir. Por que Jesus é chamado de um filho do homem? Porque
Deus se tornou carne, se tornou gente, ser humano. Filho do homem é isso. Nada mais do que isso, é um ser humano. Então ele está dizendo, ser humano, o poder está naquilo que você fala. Alguém pode dizer aleluia? Então, Deus usa um ser humano. Deus quer usar você, porque você também é um ser humano. Deus quer usar você. Deus quer usar você. Sua humanidade não impede a divindade de fluir, de agir. Deus não vai lhe transformar em um semideus. Irmãos, não é porque eu sou pastor, porque ela é pastor, viramos semideuses. Nem anjos, isso não existe. Pare de procurar gente perfeita na igreja, isso não existe. Pare, isso é sua religião. Religiosos querem coisas para adorar, querem coisas para venerar. Pastores não foram feitos para serem adorados e venerados. Eles não são perfeitos. O que eles precisam é serem chamados. Não se meteram nisso porque quiseram. Deus botou lá, chamou. É um chamado. Aí você vai brigar com Jesus Cristo. Vai lá brigar com ele. Aí você briga com Jesus. Jesus que chamou aquela criatura ali. Jesus quis. A seara é minha, eu boto para trabalhar da minha seara. Quem eu? E ainda dou a cada um o salário que eu quero. Um começou a trabalhar de manhã, o outro eu chamei lá já no final do dia, eu paguei a mesma coisa, está ensinando a Bíblia, sim ou não? Ele disse, o salário, o dinheiro, eu paguei o que eu combinei com você, o dinheiro é meu, eu faço o que eu quero, está lá na Bíblia, na parábola, sim ou não? Então, meu irmão, abra a sua cabeça, igreja não é lugar de gente perfeita. Igreja está mais perto de um hospital. Meu irmão, vai ter gente aqui queimado, vai ter gente aqui infectado, vai ter gente aqui com conjuntivite. Pastor tá repreendido em nome de Jesus. Bate na madeira 3 vezes. Não, meu irmão, não estou profetizando doença, eu estou dizendo, metaforicamente falando, que aqui é um hospital. Uns mais tratados, os menos tratados, um bocado de gente imperfeita. A única coisa que precisa existir aqui é sinceridade no que estamos fazendo. Nesse hospital, todos nós, a cada dia estamos dizendo, Jesus, qual é o próximo remédio que eu preciso tomar? Eu quero me curar, eu quero ficar curado. Amém? Quantos podem dizer aleluia? Então, meu irmão, não sai da igreja, como eu falo aqui. Alguém passou, você não deu a paz do Senhor, meu irmão, naquele dia o cara não lhe viu, ou ele brigou com a sogra. Muito fácil brigar com a sogra. Ah, ele brigou com a sogra, ele está com algum problema, passou, nem lhe viu, aí, vou sair da igreja. Aí Jesus disse: tá bom, foi o irmão que lhe deu a paz do Senhor, que morreu na cruz por você. Meu irmão, se você for por essa pegada, aí você pode ter certeza, ao longo da sua vida, você vai passar por umas 20 igrejas. Pode ter certeza. Diga comigo, Ezequiel era um ser humano, mas nada aconteceu até que o ser humano falou. Diga comigo, eu sou essa pessoa. Ok, Ezequiel falou com quem? Com quem foi que ele falou? Com os ossos secos. Nunca esqueça esse detalhe. Ezequiel, eu quero que você pense nisso, é um ser humano, com todo esse senso nosso de lógica, né, das coisas fazerem sentido, sim ou não? Mas olha o que é a fé. Ezequiel, que era um ser humano, pensa igual a gente, com a lógica, as coisas têm que fazer sentido na nossa cabeça, sim ou não? Ezequiel foi chamado para falar com ossos secos. A fé não é nada comum. Se você quiser viver da fé, você não viverá coisas comuns, não falará coisas comuns, não viverá coisas comuns, mas é a vida que eu quero. Não sei se você quer. Eu não quero ter a vida de todos. Eu não, eu não quero ter a vida de todos. Eu não quero. Eu quero ter uma vida que eu ouça a Deus, que eu fale com Deus, que Deus seja a pessoa mais real para mim. Eu quero viver uma vida em que eu escuto Deus, que Deus me fala da minha vida, fala do meu futuro. Eu quero uma vida que a palavra seja descortinada para mim. Quando eu ler a Bíblia, eu entendo a palavra se abre para mim. Eu quero essa vida. E eu quero uma vida em que eu experimente o poder de Deus. Alguém pode dizer aleluia?
mesmo eu sendo somente um ser imperfeito, cheio de defeito, mas isso não atrapalha a obra de Deus. Não atrapalha. Quando estou ouvindo isso? Quando estou recebendo essa palavra? Então, diz assim, prepare sua visão, prepare sua boca. Nada aconteceu até que o ser humano o quê? Falou. As coisas só aconteceram quando Ezequiel falou. Agora, Ezequiel falou com ossos o quê? Secos. Então, meu irmão, se prepara a partir de hoje para falar com o seu monte, para falar com a sua figueira, para falar com o seu vale de ossos secos. Isso é fé. Tudo na Bíblia é perfeito. Fale com sua figueira e diga, como já usei a ilustração. Jesus diz assim: figueira, morra desde as raízes. Você dizer tumor, desapareça desde as raízes. Já disse isso para vocês, ensinei. Você tem uma situação na sua vida e dizer: monte, saia da minha frente, transporte-se para o mar. Alguém vai dizer aleluia? Fale com a sua figueira, fale com o seu monte, fale com o vale de ossos secos da sua vida. Fale, não importa o tamanho do seu problema, da sua situação, o seu Deus é maior do que qualquer um dos seus problemas. A resposta está nele, a solução está nele. Dê ordem. Fale. Agora vamos lá. O texto diz que Ezequiel falou com ossos secos, sim ou não? Sim ou não? Mas o que foi que ele falou com os ossos secos? O Senhor disse: fale aos ossos secos, ouça a palavra do Senhor. Ele está mandando ossos secos ouvir. Porque não importa quem está escutando, o que importa é quem está falando. E o que ele está falando, e o que Ezequiel está falando era a palavra dele. Ele era um ser humano, mas estava falando a palavra de Deus. De ouça a palavra dos seus irmãos. Esta casa ouve Bíblia, Bíblia, Bíblia. Ouve a palavra para a gente pôr a palavra na boca e começar a dizer. Casamento, ouça a palavra do Senhor. Minha filha, ouça a palavra do Senhor. Meu filho, ouça a palavra do Senhor. Marido, ouça a palavra do Senhor. Finanças, ouça a palavra do Senhor. E a gente começa a falar a palavra. Alguém pode dizer aleluia? O poder não está no ser humano. A instrumentalidade está no ser humano. Deus não vai fazer nada na terra sem gente. Porque a terra ele deu para o povo, para as pessoas. Quem se move na terra são as pessoas. Por isso que o filho dele virou gente. Sim ou não? Então você que tem que falar. Deus não vai falar por você. Quem tem que profetizar comigo sou eu. Quem tem que falar na casa. Mas o que você vai falar? Suas palavras? O que você vai falar? O que você vai falar? Ok. O que seu marido não crente está esperando que você fale? O que sua filha, seu filho, que ainda está afastado, ele espera que você fale? O que seu dinheiro está esperando que você fale com ele? O que sua empresa espera que você fale? Qualquer área da sua vida. Você está dentro aqui, diga amém. Ok, deixa eu te mostrar o inverso disso, antes de irmos para o último ponto e orarmos. Eu estava falando com você, diga amém. Ok. Quero te mostrar rapidamente aqui dois textos. Bota aqui para mim, por favor, esses dois textos. Primeiro, bote aqui para mim, Ezequiel 37, 11, NVT. Põe aqui para mim. Ezequiel 37, 11. Bota na NVT aqui, por favor. Quando você acompanha essa palavra, diga aleluia. A Bíblia diz assim: então ele me disse, filho do homem, esses ossos representam todo o povo de Israel. Ok. Por isso que Deus mostrou um vale de ossos secos. Porque os ossos secos representavam todo o quê? O povo que era o chamado de Ezequiel. Aí ele diz assim: eles dizem, o que Israel diz? Tornamo-nos ossos velhos e secos. Eles dizem, por isso Deus deu a visão de ossos. Porque era como eles se viam. Eles se viam como ossos velhos e o quê? Mas eles estavam o quê? Dizem. Não há mais o quê? Irmãos, esperança é o campo onde a fé trabalha. Se você não espera por nada, você não tem nada para orar, para manifestar fé. Você precisa esperar por alguma coisa para você ter fé. A esperança é o campo onde a fé opera. Irmãos, a pior coisa que pode acontecer com uma pessoa é... Vamos lá, parábola do pastor Cristianinho.
no filme do Batman, eu já contei isso aqui, no filme do Batman, eu acho que é o, o último Batman, o Batman, o terceiro do filme do Nolan. Tem uma cena do filme que ele está preso em um poço, junto com outras pessoas, o Bruce Wayne está preso dentro de um poço com outras pessoas, e ele diz assim, por que eles nunca fecharam esse poço? O poço é aberto. Aí ele disse, porque durante os primeiros anos que a pessoa está no poço, ela acredita que pode sair. Então dá às pessoas esperança. Só que com o passar dos anos, ninguém sai deste poço. E então eles torturam a pessoa, destruindo a coisa mais importante da vida de alguém, que é a esperança. Porque estou ouvindo? Não. Esperança. Quando você perde a esperança, você está aguardando pelo quê? Por mais o quê? Nada. Vai orar pelo quê? Então, para a fé manifestar, você precisa de quê? Eles tinham perdido a esperança? A ponto, olha como é forte, a ponto que eles chegaram e disseram, a nossa nação o quê? Vocês entendem? Então diga assim comigo, cuidado com as palavras. Diga comigo, cuidado com as palavras, porque elas, diga comigo, porque elas afetam as emoções e programam as nossas crenças. Você às vezes não sabe porque que você se sente tão mal, você às vezes não sabe porque se sente tão ruim, mas você está afetando os seus sentimentos pelas suas. Foi o que aconteceu aqui. Eles disseram, a nossa vida é o quê? A nossa vida é o quê? Acabou. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Suas crenças são programadas pela sua palavra. Diga comigo, palavra. Alguém aqui já viu um disco de vinil? Você é dessa época? Irmãos, eu acho o som do vinil até hoje o melhor som que eu já ouvi na minha vida. Outro dia eu brinquei com a pastora assim, eu só não compro um aparelho, que hoje na internet vende, um aparelho, porque eu não tenho mais disco de vinil nenhum. Se eu tivesse em casa algum, eu compraria. Porque aquele sonzinho da agulha era mágico. Nunca nada superou aquilo. Para quem gosta de música, som do vinil. Agora, vocês já viram que o vinil nada mais é do que um monte de sucos feito num disco, basicamente de plástico, vamos dizer assim, né? Os sucos foram criados ali marcados, e à medida que a agulha vai passando pelos sucos, ela vai vibrando, e a vibração vai se convertendo em sons, e os sons são codificados para se tornarem a música que a gente ouve, sim ou não? Meu irmão, sua mente é isso. Tudo que você vai falando vai criando sulcos em sua mente, ranhuras na sua mente. Em uma hora, esse disco vai tocar. Tem uma hora em que você já não acredita mais que tem jeito. E por que você não acredita que tem jeito? Como se nossa vida acabou de tanto você o quê? Quem tem ouvidos para ouvir? Outro texto, coloca aqui outro texto para mim, por favor. É, Ezequiel 37:14. NVT, põe aqui para mim. Soprarei meu espírito em vocês e voltarão o quê? E eu estarei de volta para a sua terra. Então saberão que eu, o Senhor, falei e cumpri o que prometi. Sim, eu, o Senhor, falei. Qual é, lembra, estamos falando de propósito. Qual é o propósito da palavra? Diga comigo, o propósito da palavra é se cumprir. A palavra precisa se tornar aquilo para o qual ela foi liberada. Esse é o propósito da palavra. Ela precisa o quê? Se cumprir. E Deus está dizendo hoje, toda palavra que eu liberar sobre você, ela vai se cumprir. Se você tiver fé para acreditar que podem reviver esses ossos. Alguém pode dizer aleluia? Diga comigo, prepare sua visão. Diga comigo, prepare sua visão. Prepare sua boca. E por fim, prepare seus ouvidos. Esse é o último ponto. Prepare os seus ouvidos. Ok. Deus vai falar com você, diga amém. Ok, para finalizar. Prepare sua visão. Prepare sua boca, você já entendeu? E prepare a sua. Irmãos, pense num vale.
de ossos secos, sequíssimos, vale de ossos sequíssimos. Quem quebrou o silêncio no vale? Quem quebrou o silêncio no vale? Ezequiel falando. Sim? Quem quebrou? Estava tudo em silêncio. O problema estava ali, sim ou não? Nada estava acontecendo. As coisas não aconteceram quando Deus falou. As coisas aconteceram quando Ezequiel falou. Deus só disse a Ezequiel o que ele deveria dizer. Ele teria que dizer a palavra do Senhor para as coisas acontecerem. Está claro aqui, sim ou não? Por isso você tem que botar a palavra para dentro para que a palavra venha para fora. Por isso que eu alerto. Né? Ontem nós tivemos a reunião dos jovens aqui, foi uma benção. Por isso que eu alerto somente os jovens. Se você botar pornografia para dentro, uma hora a pornografia vai vir para fora. Na minha época de garoto, a gente tinha que ir escondido na banca para ter acesso à pornografia. Hoje, com um toque no celular, você tem um mundo muito maior de pornografia. Está claro até aqui, sim ou não? O que você colocar para dentro, uma hora vai vir o quê? Por isso que devemos pôr a palavra para dentro, porque uma hora a palavra vai vir para fora. Alguém pode dizer aleluia? Agora vamos lá. Quando Ezequiel falou a palavra, ele quebrou o silêncio no vale, sim ou não? O que foi ouvido no vale foi a voz dele. Alguém pode dizer aleluia? Só que depois que ele falou, ele escutou um ruído. Ele escutou o quê? E a Bíblia não diz que foi antes dele falar, nem depois dele falar. Lê o texto, a Bíblia diz, enquanto eu profetizava. Enquanto você fala a palavra, coisas estão acontecendo que você não pode ver, mas está acontecendo. É a palavra que começa a fazer as coisas mudarem em sua vida. Comece a pôr a palavra na sua boca e falar. A Bíblia não diz, o ruído veio antes da palavra, nem depois. Foi enquanto ele falava. A Bíblia diz, houve um grande ruído. Houve um ruído. O texto original em hebraico diz, ele ouviu um som. Ele ouviu o quê? Um som. Ele ouviu o quê? Ele ouviu um som. Ele falou e ele recebeu de volta um som. Vamos lá. 3 coisas Ezequiel ouviu no texto. Ele ouviu primeiro o barulho de ossos batendo em ossos, está no texto ou não? Ele ouviu. A primeira coisa que quebrou o silêncio foi a voz dele, ele falando. Mas depois que ele falou, houve um ruído que em hebraico, no original, é um som. Ele ouve um som, aí ele ouve. Primeiro lugar, pode acompanhar. Primeiro lugar, ele ouve o ruído, o barulho de ossos batendo em ossos. Sim ou não? Segundo, ele ouve o som do vento soprando. Porque ele profetizou. O vento sopra dos 4 cantos e vem o Espírito sobre esses corpos. Sim ou não? Depois ele ouviu um exército numeroso se colocar de pé. O que acontecia antes no vale ali? Nada. Havia um grande silêncio, mas bastou ele profetizar, ossos batendo em ossos, vento soprando, e uma multidão numerosa se colocando o quê? De pé. Para fechar aqui, ó, botar a cereja aqui em cima. O que é que tem em comum entre ossos batendo, um vento soprando e uma multidão numerosa se colocando de pé? O que esses 3 sons têm em comum? Vou lhe dizer, uma única coisa chamada movimento. Os ossos estavam batendo nos ossos, que estavam se movimentando. O vento em movimento, o ar em movimento é o vento. Então a Bíblia diz um vento, é o ar em movimento. Sim ou não? E uma multidão que se coloca de pé também é movimento. Sim ou não? Então o que significa? Que todo movimento na sua vida, toda mudança vai acontecer quando você abrir a boca e falar. E aí você vai começar a ouvir coisas que você não ouvia antes. Prepare seu ouvido, porque depois que você começar a falar a palavra, você vai começar a ouvir a voz de Deus e vai começar a ouvir o movimento de Deus na sua vida. Vai ouvir Deus falar e vai ouvir Deus mover sua vida, vai escutar que Deus está movendo os ares a seu favor. Alguém pode dizer glória a Deus? Então diga assim comigo, se prepare para ouvir a voz de Deus. E agora receba aí no seu espírito. O que você vai ouvir além da voz de Deus, além desse movimento espiritual? Você vai ouvir notícia
que as coisas começaram a mudar de lugar. Você vai ouvir notícia que as coisas começaram a mudar de lugar. Você vai ouvir notícia que as coisas começaram a mudar de lugar, em o nome de Jesus. Aplauda forte ao Senhor. Alguém pode dizer aleluia? Alguém pode dizer glória a Deus? Então vamos ficar de pé e vamos orar juntos em nome de Jesus. Vamos orar. Feche seus olhos onde você está. Aliás, eu quero orar por você aqui de perto. Vem cá no altar, você que deseja que Deus faça isso na sua vida. Você deseja. Você está preparado para a mudança. Eu quero, pastor. Eu quero uma mudança na minha vida. Eu estou preparado para a mudança. Estou preparado. Vem aqui no altar. Vem aqui para o altar. Amém. Pode vir. Lembre-se, meu, o atleta se prepara antes. Ele se prepara antes. Você está se preparando para uma mudança que vai ocorrer na sua vida. Você está se preparando antes. Preparando sua visão, preparando sua boca e preparando os seus ouvidos para a mudança que Deus quer fazer. Meu irmão, a igreja toda. Alguém pode aplaudir o Senhor? Amém. Ok? Põe as duas mãos sobre o seu coração aí agora. Ok. O Espírito Santo está aqui. Ele está aí agora com você. Espírito Santo. Tudo começa a partir desta manhã. Nunca mais a vida dos teus filhos será a mesma. A partir desta manhã, esses meus irmãos e irmãs, ovelhas do Senhor, que como eu, são apenas seres humanos, serão transformados, mudados pelo teu poder. Porque a mão do Senhor vem sobre eles. Não é a mão deles que está sobre o peito, é a mão do Senhor. Vem agora, esta manhã, tua mão sobre eles. E em nome de Jesus, eu oro para que o Senhor abra a visão dos teus filhos agora. Abre, meu Deus, o Senhor não está abrindo os olhos físicos, o Senhor está abrindo olhos espirituais. E o Senhor está dando a teus filhos hoje uma visão do propósito que o Senhor tem na vida deles. A partir de hoje, seus filhos não viverão daquilo que é, mas daquilo que virá a ser. Pelo Espírito, eles não estão apegados à semente, mas estão vendo a árvore. Agora, em nome de Jesus, vocês recebem agora o poder da visão. O poder da visão. Deus está lhe dando agora a visão de como vai ser sua vida, seu casamento, suas finanças, seu lar. Deus está te dando a visão daquilo que Ele tem para a sua vida, aquilo que Ele projetou, aquilo que Ele planejou. Essa vida que você está agora diante de ti é o plano base. Não é o lugar onde Deus quer levar você. Porque a Bíblia diz que o Espírito veio sobre Ezequiel e o levou, o conduziu. O Espírito vai conduzir você para onde Ele deseja. Para onde Ele deseja, que é você viver o propósito dEle na sua vida. Agora mesmo o Senhor está vindo sobre você e manifestando agora o poder da profecia. Você vai abrir sua boca em profecia, vai profetizar na sua casa, na sua família, no seu trabalho, no seu emprego. Você vai abrir a boca e vai dizer: assim diz o Senhor, e vai liberar a palavra de Deus. Sua boca será um canal para mudar a figueira, para mudar um monte, para mudar o vale de ossos secos. Você não vai olhar a circunstância, vai olhar o poder, palavra, porque você não vive de vista, vive pela visão da fé. Hoje o Senhor lhe renova a esperança e põe uma palavra na sua boca de profecia. A profecia de Deus sobre a sua vida. Profetiza hoje, filho do homem. Profetiza hoje, filho, filha. Abre a boca hoje e profetiza sobre a sua vida. Prepare-se para a mudança. O Senhor está movendo em seu favor. O Senhor está movendo a sua casa, a sua causa, movendo as suas circunstâncias, seu casamento, suas finanças, seu corpo. Deus está trazendo saúde.
hoje sobre seu corpo. Hoje toda doença é arrancada desde as raízes. O Senhor está trabalhando hoje, movendo as coisas de lugar. Prepare seus ouvidos para ouvir a voz de Deus. Prepare seus ouvidos para ouvir o mover de Deus e para ouvir as novas notícias. Está ouvindo, igreja? Prepare o ouvido para ouvir as boas novas, as boas notícias de que as coisas estão se movendo. As coisas estão se movendo. Deus está movendo as coisas de lugar na sua vida. O que antes parecia impossível, agora está acontecendo em sua vida, em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Deus está movendo as coisas de lugar. Deus está movendo as coisas de lugar. Meu Deus e meu Senhor. Vem, Santo Espírito, e sopra neste lugar. Sopra, Santo Espírito de Deus. Sopra, Santo Espírito de Deus. Vem seu poder. Vem seu poder sobre a igreja. Sopra, Espírito Santo, sobre este lugar. Vem, Espírito de Deus. E enche teus filhos e tuas filhas. Torna-se presidente de suas vidas. Em nome de Jesus. Senhor. Te louvamos, Senhor, e te bendizemos. Tu és o nosso Pai amado e nós te adoramos. Te agradecemos, Senhor, pela tua bondade e misericórdia que se renovou nesta manhã sobre as nossas vidas. Obrigada pelo teu Espírito Santo em nós. Obrigado pela tua palavra, Senhor, que nos fortalece, que nos alimenta, que nos dá direção, que nos aponta caminhos, que nos dá sabedoria. Obrigada, Senhor. Obrigada pelo privilégio que temos de termos o Senhor em nossas vidas. Obrigada porque o Senhor nos amou primeiro. Obrigado porque tu és um Deus bondoso. Tu és um Deus misericordioso. Tu és um Deus amoroso. Obrigada, Senhor. Obrigada. Te agradecemos por esta manhã, pela tua palavra que foi semeada em nossos corações. E já declaramos que esta palavra produzirá um fruto, muitos frutos, frutos que alcançarão todos aqueles que estão à minha volta, Senhor. Apresentamos ao Senhor estas ofertas, consagramos a Ti, Senhor, consagramos a Ti as nossas finanças, consagramos a Ti tudo que possuímos. Obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Queridos, antes de encerrarmos, vamos apresentar uma bebezinha. Quero chamar a Adriana, seu esposo. Vamos consagrar o Senhor, apresentar o Senhor. Essa fofurinha que tem 30 dias, gente. Tão pequenininha. Oh, meu Deus. Toda empacotada. Toda empacotadinha, gente. Olha para isso, como é miudinha. Que coisa linda. Ó a foto ali, ó. Papai, mamãe, vem cá. Ó. Olha, Senhor, nós te louvamos pela vida de Laurinha. Ela é um presente do Senhor para a vida dos seus pais. Pedimos que a tua graça, Senhor, venha sobre ela e que ela cresça todos os dias e que todos os dias da sua vida, Senhor, ela cresça para te servir. Consagramos ela ao Senhor e declaramos a cobertura do teu sangue sobre ela. Que o Senhor dê sabedoria aos seus pais para conduzi-la, Senhor, nos caminhos do Senhor.
Consagramos essa casa e essa família diante do teu altar, para a honra e glória do teu nome. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Ela estava ansiosa, gente. Se- Com 20 dias ela já queria vir. Eu disse: não vem, não. Segura mais um pouquinho para, né, ganhar mais, tomar as vacinas, ganhar mais imunidade, mas ela já estava ansiosa para vir para a igreja, para a casa do Senhor. Amém. E Laurinha é uma bênção, um presente do Senhor para os pais e para nós também. Vamos encerrar o culto. Vamos agradecer ao Senhor. O Senhor é bom, não é? Nós só temos a agradecer, porque quando a gente olha para a nossa humanidade, é aí que nós vemos a grandeza do Senhor sobre as nossas vidas. E nós só temos a agradecer, queridos, porque nós somos privilegiados, porque o grande amor do Senhor nos alcançou e hoje nós estamos aqui. Amém? Te louvamos, Senhor, por este dia. Consagramos ao Senhor a nossa semana. Que o Senhor nos dê sabedoria, nos dê direção e, acima de tudo, que não nos falte a tua presença todos os dias nas nossas vidas. Consagramos as nossas vidas e os nossos lares a ti, diante do teu altar. E que o Senhor nos dê uma semana repleta das tuas bênçãos, Senhor, para a glória e para o nome do Senhor. Nós te louvamos, Senhor, em nome de Jesus. Um beijo e até quarta-feira, 19h30.